Excelências, estamos aqui mais uma vez com vocês para dar continuidade à nossa conversa sobre direito empresarial, ainda na abordagem da sociedade limitada. Agora, finalizando a nossa abordagem nesse contexto. Bom, então vamos lá. Sempre gosto de fazer com você aquela recapitulação de sempre, né? Então, a sociedade limitada é aquela sociedade contratual cujos sócios são pessoalmente responsáveis perante a própria sociedade pela integralização das suas respectivas cotas. Lembram disso? Mas perante terceiros, todos solidariamente, pela integralização do total do capital social. Muito bem, então a gente vem trabalhando vários aspectos importantes referentes à sociedade limitada, vimos como é que funciona a cessão de cotas, vimos quem é o sócio remisso da sociedade limitada, a que consequências ele está sujeito, vimos também como é que funcionam as deliberações no âmbito da sociedade limitada, né? As deliberações que podem acontecer em reunião ou em assembleia conforme o caso, isso vai depender do contrato social, a menos que a sociedade limitada tenha mais de 10 sócios. Aí ela é obrigada a adotar as suas deliberações, as suas decisões, sempre por assembleia, que é mais complexa do que a reunião, né? Examinamos mais recentemente as possibilidades de quebra excepcional da limitação de responsabilidade dos sócios, ou seja, situações sob as quais, excepcionalmente, o sócio não terá responsabilidade limitada. Bem, e aqui chegamos agora para tratar de outros aspectos importantes. O primeiro deles que nós vamos conversar agora são as situações de resolução da sociedade em relação a um sócio, tá? Essas situações de resolução da sociedade em relação a um sócio estão previstas, em princípio, nos artigos 1028 a 1032 do nosso Código Civil. Então vamos examinar cada uma dessas situações, dessas possibilidades. Primeira delas, morte de sócio. O que acontece, meu amigo, minha amiga, quando morre o sócio de uma sociedade limitada? Será que a sociedade se extingue? Vamos ver o que diz a propósito o artigo 1028 do Código Civil. Então, o caput do artigo 1028 coloca para a gente o seguinte: no caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua cota, salvo... Então, qual é a regra geral em caso de morte de sócio? Extingue-se a sociedade? Em regra, não. Tá? O que acontece, então? Coloca-se o herdeiro do sócio no lugar? Não necessariamente. A regra geral é que se liquide a cota do sócio falecido. E o que significa liquidar a cota do sócio falecido? Significa que no momento da morte do sócio, a sociedade vai fazer um balanço, vai atualizar, né, um balanço, vai extrair desse balanço quanto vale cada cota do ponto de vista patrimonial naquele momento, vai fazer esse levantamento, essa apuração, vai pegar o valor das cotas do falecido, chamar os herdeiros e dizer, olha, está aqui o equivalente à cota, né, do pai de vocês, do marido, da esposa, enfim, do sócio falecido. Está aqui, entregue aos herdeiros. Tá? Essa é a regra geral. Então, o herdeiro não tem, então, o direito de assumir o lugar do sócio falecido? Não necessariamente, é o que nós vamos ver em sequência. Então, qual é a regra geral? Repetindo, no caso de morte de sócio de uma sociedade limitada, liquida-se a sua cota. Ou seja, se faz o levantamento, quanto está valendo a cota naquele momento? Está valendo X, entrega esse valor para os herdeiros, tá? Só que o caput do 1028 traz aqui o salvo, né? No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua cota, salvo 1. Se o contrato dispuser
diferentemente. Então, se por um acaso no contrato social estivesse escrito, olha, se morrer um dos sócios, acaba a sociedade. Então, assim será. Se no contrato social estivesse escrito, morrendo um dos sócios, os seus herdeiros assumem automaticamente o seu lugar. Então, assim será. A lei deixou para o contrato social, para os próprios sócios, a liberdade de disposição quanto ao que acontece neste caso, ok? Então, a liquidação da cota é a regra, a menos que o contrato disponha diferentemente, ok? Se o contrato dispuser diferentemente, então vamos seguir o que diz o contrato. Também, a liquidação da cota não acontecerá, 2, se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade. Vai que aquele sócio falecido era um sócio extremamente importante para a sociedade, era o cérebro da sociedade. A sociedade não pode ter continuidade sem ele. Os sócios remanescentes sentem que não vão conseguir sem ele. Então, eles decidem dissolver a sociedade naquele momento. Pronto, assim será. Ou ainda, pessoal, se por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido. Bom, ainda que não esteja previsto no contrato social que o herdeiro poderá assumir diretamente o lugar do sócio falecido, tá? Essa possibilidade, ela pode vir à tona desde que haja um acordo dos sócios remanescentes com os herdeiros, tá? De repente, se os sócios remanescentes aceitarem o herdeiro ou os herdeiros do falecido no lugar dele, então assim será, ok? Bem, então, sobre a hipótese de morte de sócio, é isso aí. Retornando aqui a nossa tela. Então, a situação seguinte é o direito de recesso. E o que significa direito de recesso? Direito de retirada, né? Claro, nós já dissemos isto numa outra oportunidade. Ninguém é obrigado a ficar amarrado na sociedade para sempre, tá? Então, o sócio pode se retirar de acordo com as situações previstas em lei ou no contrato social. Mas vamos ler o que diz a lei a respeito do direito de recesso do sócio, o artigo 1029. Então vamos lá. O artigo 1029 traz o seguinte texto: além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade. Qualquer sócio pode retirar-se da sociedade. Foi o que nós dissemos. Ninguém é obrigado a ficar amarrado na sociedade, tá? Ser sócio é um direito, não é um dever, não é uma imposição. Então, além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade. Se de prazo indeterminado, a sociedade, claro, mediante notificação aos demais sócios com antecedência mínima de 60 dias. Se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa. O que nós deduzimos daí, meu amigo? O que nós deduzimos daí, minha amiga? Que na sociedade limitada, constituída por prazo determinado, lembram que a gente disse que isto é uma situação rara? Mas pode acontecer, né? Então, se a sociedade limitada, por um acaso, na hora de se constituir, o fez prevendo um prazo para deixar de existir, tá? Naquela hipótese, né, se um sócio quiser se retirar da sociedade, somente por via judicial, provando a existência de uma justa causa para se retirar, tá? Ok? Na sociedade por prazo indeterminado, a liberdade é maior. Ele pode se retirar independentemente de solicitar, de requerer isso numa via judicial, né? Ele só precisa avisar aos demais sócios com uma antecedência mínima de 60 dias, ok? Parágrafo único do 1029, nos 30 dias subsequentes à notificação,
podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade. Aqui, mais uma vez, se a retirada daquele sócio pesa para a sociedade, os demais sócios entendem que não dá para continuar sem ele, então eles poderão optar pela dissolução da sociedade. Ok? Próxima situação, então, de resolução da sociedade em relação a um sócio. Então, vimos morte de sócio. O que acontece no caso de morte de sócio? Vimos as possibilidades de direito de recesso, ou seja, de retirada de sócio. E o que mais? Exclusão judicial. Evidentemente que existe sempre a possibilidade de se excluir um sócio judicialmente, quando esse sócio possa, incorra, por exemplo, numa conduta grave, que possa pôr em risco a sociedade. Então vamos lá. Diz aqui o artigo 1030 a propósito, o seguinte: ressalvado o disposto no artigo 1004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações ou ainda por incapacidade superveniente. Muito bem, então duas são as hipóteses de exclusão judicial, embora a primeira delas seja extremamente abrangente, convenhamos, né? Então, duas são as hipóteses de exclusão judicial de sócio. Quais são elas? Pode o sócio ser excluído judicialmente mediante iniciativa da maioria dos demais sócios por falta grave no cumprimento de suas obrigações, em primeiro lugar, falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou ainda por incapacidade superveniente. Tá? O interessante é lembrar que para ser sócio, apenas para ser sócio, não é indispensável ter plena capacidade civil, não. Tá? A plena capacidade civil, ela só é indispensável para a condição de administrador da sociedade. Para a condição de sócio meramente cotista, isto não seria indispensável. Mas ainda assim, se a plena capacidade do sócio for relevante para a sociedade, caso um sócio civilmente capaz, tá, por alguma razão se torne incapaz, ou, por exemplo, suponha que um determinado sócio é muito ativo na sociedade, muito importante para a sociedade, ele sofre um acidente. Sofre um acidente, bate a cabeça em razão desse acidente, e a partir daí ele começa a ter surtos de perda de memória, de perda de consciência, né? E aí a família começa a perceber que ele não está no seu juízo normal e o interdita. Para protegê-lo, promove a interdição judicial dele, a interdição civil. Muito bem, esta é uma situação identificada como de incapacidade superveniente, né? Quer dizer, a pessoa capaz que se tornou incapaz. E sob tal hipótese, a lei faculta, né? O artigo que nós acabamos de ler, o artigo 1030, faculta na primeira parte, tá? Na última parte, a possibilidade da maioria dos demais sócios decidir excluir esse sócio que se tornou incapaz. Tá? Ainda temos o parágrafo único complementando com o seguinte texto: será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido ou aquele cuja cota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do artigo 1026. O que diz o parágrafo único do artigo 1026? O artigo 1026, ele está prevendo uma hipótese de liquidação de cota de sócio, tá? Em caso de uma execução promovida por um credor particular. Como assim? Vamos tentar explicar, meu amigo, minha amiga. Imagine que João, José e Maria sejam sócios
de uma determinada sociedade limitada. O João, pessoa física, nada a ver com a sociedade, tem uma dívida. Tá? Uma dívida com o Pedro. Então, João, ele tem uma sociedade com José e Maria. Sociedade JJM, tá? Do João, José e Maria. JJM Limitada. Pronto. Só que o João, pessoa física, contraiu uma dívida com o Pedro e não pagou o Pedro. O Pedro está executando o João e está em busca de bens do João passíveis de penhora para que ele, Pedro, possa satisfazer o seu crédito. E aí alguém sopra lá no ouvido do Pedro: ô Pedro, o João é sócio de uma sociedade limitada aí, a JJM. Ah, é? Aí o Pedro procura informações na junta comercial, constata que é verdade e diz: pronto, peticiona ao juízo dizendo: olha, eu queria indicar a penhora, as cotas do João na sociedade JJM. Isso pode acontecer? Espera aí, penhora de cotas exatamente não. Por quê? Porque a sociedade limitada, ela é por natureza uma sociedade de pessoas, tá? Uma sociedade de pessoas é uma sociedade onde está presente a característica já falamos nisso outra vez, affectio societatis. O que é affectio societatis? A afinidade societária. Tá? João, José e Maria se uniram porque existe alguma afinidade entre eles para tanto. Certo? Se a cota de um deles pudesse ser penhorada por um credor particular em razão de uma dívida que não tem nada a ver com a sociedade, tá? Apenas para satisfazer o credor, o que poderia acontecer? Alguém poderia arrematar essas cotas em asta pública e de repente chegaria para a sociedade dizendo: oi, muito prazer, eu sou o novo sócio de vocês. Inconcebível, né, pessoal? Isto seria uma quebra da affectio societatis. Por outro lado, a lei permite, está aqui o artigo 26, que o credor particular de sócio possa, na insuficiência de outros bens, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade ou na parte que lhe tocar em caso de liquidação. O que pode ser pedido pelo credor particular do João, pelo Pedro, no meu exemplo aí, na minha hipótese, seria a penhora dos lucros a que tem direito o João. Ele poderia pedir a liquidação da parte do João na sociedade? A depender, o juiz teria que avaliar essa hipótese e ver se isso não compromete a continuidade da sociedade, se isso não representa nenhum tipo de violência à composição societária. Tá? E aí o parágrafo único do 1026 diz que se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da cota do devedor, tá? Independentemente dessa dissolução. Né? Então, de repente, se o juiz entender, não, é possível, o João não paga ao Pedro, tudo que ele tem de patrimônio são as cotas na JJM, eu vou determinar a JJM que liquide a parcela, a parte das cotas do Pedro, né? Veja quanto isso vale, tire o Pedro da sociedade e deposite o valor para o credor dele, né? O Pedro não, o João, né? Já troquei os nomes aqui. Então, veja quanto vale a cota do João na sociedade, tira o João da sociedade, pega o valor das cotas e deposita em até 90 dias aí, em juízo, tá? Para satisfazer o crédito do Pedro perante o João. Isto pode acontecer, sim. Né? Então, retornando aqui ao 1030, parágrafo único, tá? Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido ou aquele cuja cota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do artigo 1026. Ou seja, que tenha sido liquidada por força do pedido de um credor desse sócio, né, numa execução. Tá bom? Retornando então às hipóteses de resolução da sociedade em relação a um sócio. Temos a morte de sócio, o direito de recesso, a exclusão judicial. Temos ainda a possibilidade da exclusão extrajudicial, tá? Exclusão extrajudicial.
A própria hipótese aqui do parágrafo único do artigo 1030, a rigor, é hipótese de exclusão extrajudicial, né? Extrajudicial. Porque, embora a liquidação ela se dê por determinação do juiz, mas a consequência, que é a retirada daquele sócio, né, isso é apenas o efeito necessário. Isso acontece extrajudicialmente. A ordem do juiz de liquidação da cota já é uma ordem que vai produzir esse efeito extrajudicialmente da retirada desse sócio que tem a cota liquidada, né? E além disso, nós temos a hipótese de exclusão extrajudicial aqui no artigo 1085. 1085. Então, vamos lá para o 1085. Chegando aqui no 1085. Tudo bem. Olha aqui. Ressalvado o disposto no artigo 1030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa. Senhores, para excluir extrajudicialmente um sócio por justa causa, hipótese contemplada aqui no artigo 1085, a primeira exigência, o primeiro requisito, é que essa possibilidade esteja prevista no contrato social. Então, se não houver expressa previsão no contrato social quanto à possibilidade de exclusão de um sócio por justa causa, tal como aqui previsto, né? Então não há que se falar nessa hipótese, tá? Mas se estiver prevista a exclusão por justa causa, então sim, ela pode acontecer extrajudicialmente, mas sob alguns critérios, tá? Esses critérios estão no parágrafo único. Ressalvado o caso em que haja apenas 2 sócios na sociedade, a exclusão de um sócio somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir o seu comparecimento e o exercício do direito de defesa. Vamos retomar aquela minha sociedade imaginária, JJM, entre João, José e Maria. Vamos supor que o contrato social da JJM tenha uma cláusula dizendo: aqui é possível a exclusão extrajudicial por justa causa. Ok, tem a previsão contratual, beleza. Aí o nosso amigo João, ele de novo, né? João sempre aprontando, o João cometeu algum ato, incorreu em alguma conduta extremamente séria, tá? Uma conduta que põe em risco a continuidade da empresa, tomou alguma decisão muito errada, tá? Um ato de inegável gravidade, como diz aqui. Aí o José e a Maria se reúnem e deliberam o seguinte: olha, João pisou na bola. Nossa sociedade prevê a possibilidade de exclusão extrajudicial por justa causa. Vamos fazer isso? Vamos excluir o João? Vamos. Bom, então eles designam uma data, tá, para uma assembleia, né, uma reunião, ou assembleia, no caso é uma sociedade de apenas 3 sócios, pode ser uma reunião, tá, convocada para tratar especificamente da possibilidade de exclusão do João. Então, José e Maria convocam essa reunião para tratar da possibilidade de exclusão do João. Dão conhecimento ao João dessa reunião, dizem: olha, João, nós estamos com a intenção de deliberar sobre a tua exclusão. Então, estamos te dando um prazo aqui, vamos reunir dia tal, tal hora, em tal lugar,
você fique livre para comparecer e exercer o seu direito de defesa, tá? Então, ciente da reunião, convocada especialmente para deliberar sobre a possível exclusão do João, o João pode comparecer, exercer o seu direito de defesa e, a partir da sua defesa, os demais sócios, José e Maria, vão decidir se concretizam a exclusão extrajudicial dele ou não, tá? Em se concretizando, em decidindo pela exclusão extrajudicial do João, o José e a Maria vão pegar toda a documentação que comprova que eles marcaram a reunião em tempo hábil, que deram ao João o direito de defesa, que todos os requisitos legais foram cumpridos, eles promovem a alteração contratual sem a assinatura do João e mandam para a junta comercial. Isso só não é possível, essa exclusão extrajudicial, na sociedade com apenas 2 sócios, tá? Porque se um está ameaçando a sociedade, o outro não tem com quem deliberar sobre a exclusão dele. Então, na sociedade com apenas 2 sócios, a exclusão extrajudicial não é possível, tá? A exclusão só será possível judicialmente. Bom, então estas são as situações de resolução da sociedade com relação a um sócio, tá? É possível o aumento do capital social da sociedade limitada, o que não traz grande novidade, tá? Na forma do artigo 1081, tá? Ressalvado o disposto em lei especial, integralizadas as cotas, pode ser o capital aumentado com a correspondente modificação do contrato. E aí os parágrafos detalham, né, um pouco mais o procedimento para esse aumento de capital. Salvamos também a possibilidade aqui de redução do capital social, nos termos do artigo 1082. Tá? Pode a sociedade reduzir o capital social mediante a correspondente modificação do contrato. Sob que hipóteses pode reduzir o capital social depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis e se excessivo em relação ao objeto da sociedade, né? Redução do capital social nunca é recomendável, né? Não é saudável. Às vezes desperta a desconfiança do cliente, de quem contrata com aquela sociedade. Inclusive, os artigos seguintes determinam que é obrigatória a publicação, né, da decisão que reduz, né, pela redução do capital social, tá? Bom, dissolução da sociedade. Sob que causas a sociedade se desfaz? A dissolução da sociedade estaria, em princípio, tratada no artigo 1087. Eu vou até colocar para vocês como é curioso aqui, artigo 1087, ele diz assim: a sociedade dissolve-se de pleno direito por qualquer das causas previstas no artigo 1044. Olha só, 1087 remeteu ao 1044. Quando a gente vai lá para o 1044, o que diz aqui? A sociedade se dissolve de pleno direito por qualquer das causas enumeradas no artigo 1033. E se empresária também pela declaração da falência. O legislador está brincando com a gente, né, meu amigo? Está brincando comigo, está brincando com você, está querendo que a gente fique passeando dentro do Código Civil. Bom, então vamos lá no 1033. Aí quando chega no 1033, finalmente chegamos às causas de dissolução da sociedade. Depois de passear pelo 1087, pelo 1044, por que o 1087 não se remeteu direto ao 1033 e pronto? Mas enfim, né? Deixa para lá. Vamos ver aqui, nós resumimos para você, meu amigo futuro advogado, minha amiga futura advogada, essas causas de dissolução, tá? Quais são elas? Primeiro, vencimento do prazo de duração da sociedade por prazo determinado. Se a sociedade se constituiu por prazo determinado, chegou a data prevista para o seu termo final, em princípio ali ela acabou. Ela deve, em sequência, entrar em estado de liquidação,
tá? Se a sociedade foi prevista para durar até 31 de dezembro de 2019, no dia 1º de janeiro de 2020 ela já deve entrar em liquidação, ou seja, ir parando as atividades, pagando os credores, tá? Se preparando para fechar. Entretanto, a lei faz uma ressalva da seguinte maneira: se, eventualmente pode acontecer, os sócios pegaram o gosto, gostaram ali de trabalhar naquela atividade, embora tenham constituído a sociedade por prazo determinado, eles querem continuar. Eles podem. Então, se a sociedade, vencido o seu prazo, tá? Expirado o seu prazo, ela não entrar em estado de liquidação, se ela continuar funcionando, ela considera-se irregular? Não. Curiosamente, ela não se considera irregular. Ela considera-se prorrogada por tempo indeterminado. Tá? O legislador resolveu incentivar a continuidade da sociedade. Então, grave isso, meu amigo, grave isso, minha amiga. Sociedade constituída por prazo determinado. Expirou o prazo, chegou na data prevista. É para acabar mesmo, não tem jeito. Não, se você quiser continuar trabalhando, pode continuar trabalhando, é só continuar, não entrar em estado de liquidação, e aí pronto, está feito, tá? E a sociedade já se considera automaticamente prorrogada por tempo indeterminado. O que mais é causa de dissolução da limitada? Vontade dos titulares de 3/4 do capital, tá? Se a sociedade é por prazo determinado, somente mediante vontade unânime. Para parar a sociedade, para dissolvê-la, independentemente, tá, de qualquer motivo, enfim, os sócios querem parar, querem dissolver a sociedade, querem acabar com tudo, vontade dos titulares de 3/4 é o que se exige. Se a sociedade for por prazo indeterminado. Se for por prazo determinado, ela só dissolve antes da data prevista, mediante vontade unânime. Redução a um único membro por mais de 180 dias. Meus amigos, pode acontecer de uma sociedade limitada com apenas 2 sócios, um deles morre. Tá? Um deles morre. E aí, sociedade com um só, em princípio, não poderia, né? Pois é, aquele sócio que ficou, ele tem até 180 dias pela lei para recompor a pluralidade societária. Até 180 dias. Para colocar alguém no lugar, ou se transformar no Meirelles, se ele quiser, e ficar sozinho, tudo bem, mas ele tem que dar uma definição para isso em até 180 dias, tá? Se ele passar de 180 dias sem resolver essa situação, considera-se dissolvida a sociedade. Também a extinção de autorização para funcionar quando necessária. Tá? Existem algumas sociedades que, conforme o seu ramo de atuação, elas precisam de uma autorização governamental, qualquer coisa assim, do poder público para funcionar. A partir do momento em que essa autorização é extinta, tá? Por alguma razão se desfaz essa autorização, se aquele for o único objeto da sociedade, ela está dissolvida. Ela não pode continuar funcionando sem a autorização para o exercício do seu objeto. Declaração de falência. Evidentemente, decretada a falência, está dissolvida a sociedade. Decisão judicial, qualquer que seja o motivo, tá? E, enfim, qualquer outra causa prevista no contrato social, tá? Estas são as causas de dissolução da sociedade limitada. E já finalizando nossa conversa sobre sociedade limitada, foi uma conversa longa, porque é uma sociedade complexa e a mais presente entre nós, né, aquela que tem uma maior chance de eventualmente ser cobrada lá no exame da ordem. Vamos falar do nome empresarial da sociedade limitada. E aqui não há mistério, não. O nome empresarial da sociedade limitada, voltando aqui, o nome empresarial da sociedade limitada, ele pode ser uma firma, ele pode ser uma denominação, tá? Firma ou denominação
Lembrando que firma é o nome empresarial formado a partir dos nomes civis, né, dos sócios da sociedade. Então, Souza, Silva e Companhia Limitada, Gonzaga, Mota e Teixeira Limitada, tá? O essencial para a sociedade limitada é que no seu nome empresarial, seja ele uma firma ou seja uma denominação, não esqueçamos deste aditivo aqui, ó. No finalzinho, há de ter o LTDA, abreviação de limitada. Ou, se preferir, por extenso, a palavra limitada. Tá? Também é possível. Ninguém faz, todo mundo usa a abreviação LTDA, mas é possível, no lugar da abreviação, se colocar por extenso a palavra limitada. Ok? De uma forma ou de outra, né, não pode esquecer o aditivo. Ele é essencial. Ok? Muito bem, meu querido amigo, minha querida amiga, assim eu encerro com você a parte relativa à sociedade limitada. Vamos dar a nossa pausa. E eu volto na próxima para a gente começar a conversar sobre as sociedades por ações, já na reta final do estudo do direito societário. Ok? Obrigado mais uma vez pela sua paciência. Até daqui a pouco.